Oi, gente, bom dia, tudo bem? Gostaria de estar compartilhando com vocês hoje o meu devocional que eu estou usando o livro que eu falei outro dia no Instagram do Luciano Subirá, que é Como Flechas, que é um manual de ensinamento dos pais na criação dos filhos. E eu gostaria de estar compartilhando com você cada dia um capítulo. E o primeiro capítulo dele, ele fala sobre, dá toda uma explicação, né, sobre a alegoria das flechas, o quão é importante a gente entender qual que é o sentido da flecha, né, para que ela serve, né, como que ela é preparada para acertar o alvo certo. E o segundo capítulo, ele fala sobre o alvo principal, que é, né, qual que é o alvo que nós estamos preparando nossos filhos. Para nós que somos pais cristãos e que a gente crê na eternidade, que a gente crê que Jesus tem um propósito para os nossos filhos, a gente sabe que o alvo certo para eles é a eternidade, é viver uma vida com propósito. Esse deve ser o alvo principal da, da nossa vida, né? Da nossa vida como pai. E o segundo capítulo, ele fala muito sobre como a gente entender e ter consciência da responsabilidade que a gente carrega, né? E como que a gente faz pra gente ter essa compreensão, receber esse temor da responsabilidade que nós não estamos criando nossos filhos para nós mesmos, mas que a gente está criando eles, né, para ser uma geração futura, né? E o que que a gente está lançando para essa geração, né? Filhos fortes, filhos fracos. Então ele coloca muito esse peso da responsabilidade em nós. E isso não é mal, porque às vezes a gente tem medo, né, da responsabilidade e a gente acaba omitindo muitas coisas, omitindo na correção dos filhos, omitindo em entender e prestar atenção, né, o que, que eles estão precisando, prestar atenção onde eles estão tendo mais necessidade, em prestar atenção a o que está prejudicando eles na vida natural mesmo do cotidiano, principalmente na nossa geração de agora, né, onde a tecnologia está muito avançada e às vezes para a gente é muito fácil a gente pegar e deixar os nossos filhos, né, a lei da vontade, né, sem horário, sem disciplina, para fazer o que eles querem. E aí, aqui ele dá um exemplo que mexeu muito comigo, porque, gente, educar filho não é fácil. Eu até falo assim, ter filho é uma coisa, mas educar não é fácil, principalmente hoje em dia, né, onde o que mais pega pra gente é a questão da correria do dia a dia, principalmente para quem trabalha fora, ou mesmo a necessidade de estar presente com os nossos filhos, mesmo às vezes a gente está estando em casa, a gente tem que tomar cuidado para não estar ausente, né? Prestar atenção no que eles estão fazendo ali. E eu falo isso por mim mesmo, porque às vezes eu me pego fazendo outras coisas, eu falo, meu Deus, tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo, né? O que eles estão conversando. E esse livro aqui, ele traz o peso dessa responsabilidade para nós, que falou muito comigo. E um capítulo que mais falou comigo também foi em questão dos sonhos. Dos sonhos, que muitas vezes a gente tem aquela ideia assim, eu quero que os meus filhos é, vivam o propósito deles, mas a gente fala isso de uma maneira globalizada. E aí, ele aqui nesse livro, ele foca em é, planejamento, perceber, né, o que e ajudar os filhos a perceber quais são os talentos deles, quais são aquilo que eles têm mais habilidade, porque isso tudo engloba o propósito de Deus na vida deles. Às vezes a gente quer que eles sigam por um caminho, porque a gente queria ter seguido esse caminho, e às vezes eles não têm essa habilidade e a gente acaba cobrando deles algo que não é o propósito de Deus na vida deles. Então a gente precisa ter isso bem claro, né? Entender o real chamado, né? Ajudar eles a entender o que é um propósito, quais são as habilidades e fortalecer isso neles
e diminuir na crítica. E agora, um capítulo muito interessante que eu tô, e esse livro aqui dele é bom porque no final de cada capítulo tem perguntas para reflexão, e isso ajuda a gente a fixar, né, na mente da gente aquilo que a gente leu, pra gente não esquecer. E o bom dele é que aí você pode voltar aqui e pode estar recapitulando, né, aquilo que mais falou com você. Um capítulo que eu tô muito apaixonada é a questão onde ele fala sobre a falta do exemplo e da omissão. Que muitas vezes nós, como pais, a gente fala, mas na hora de dar o exemplo é onde a gente falha, né? Ou seja, né? Faça o que é aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, aqui ele fala assim que nós precisamos ser muito sinceros com os nossos filhos, né? Ser transparente, principalmente. Brigou, evitar de brigar na frente deles, né? O casal. Mas se acontecer, não só porque muitas vezes a gente tem uma desavença na frente dos filhos, e aí na hora que a gente ele dá até o exemplo, você briga na frente dos filhos e na hora que você se faz as pazes, você ir pro quarto, fecha a porta, então eles não sabem que vocês simplesmente no outro dia eles veem vocês bem. E aí tá na cabeça deles, ela, nossa, como os meus pais são hipócritas, né? Eles brigam e depois fingem que nada tivesse acontecido. Então é importante que haja esse perdão na frente deles, né? Explicar, né? Olha, a gente brigou, mas a gente se perdoou e casais brigam, né? E aí aqui ele dá muito exemplo sobre a vida pessoal dele, de como eles fizeram, como eles tinham as atitudes deles em relação a casais, ao casal, né? Na frente dos filhos. E eu cheguei no capítulo agora da disciplina, que é a parte mais difícil pra gente, porque às vezes a gente tem medo, né, de disciplinar os filhos. Eu até grifei aqui uma parte aqui, onde ele fala assim que às vezes a gente oramos pelos nossos filhos e a gente espiritualiza demais a disciplina, né? Ou seja, a gente acredita que a gente só orar pelos nossos filhos sem corrigir vai fazer, ou seja, né, vai acontecer um milagre e eles vão ser bons adultos, pessoa com a identidade formada, que sabe quem é, que tem a identidade de Cristo. E não, a gente tem que orar pelos nossos filhos, mas também nós temos que corrigir. E aqui ele dá vários exemplos sobre os pais, né, na Bíblia que não corrigiram seus filhos, né? Ele deu o exemplo do profeta Eli, que era um profeta de Deus, mas que negligenciou na disciplina dos seus filhos, e com isso a colheita para eles foi muito ruim. Ele dá o exemplo do rei Davi, que negligenciou também na correção de seus filhos lá, onde tem a passagem, né, que um abusa da irmã e ele não corrige, né, ou seja, ele faz cara de paisagem. Muitas vezes a gente faz cara de paisagem, porque dá trabalho corrigir e a gente acaba não fazendo. E isso é um perigo muito grande, porque a criança cresce e vira um adulto sem limites. E quem não respeita o pai e a mãe, quem não tem temor aos pais, não teme a Deus, não teme as autoridades, não teme ninguém, não tem respeito. Daí vira aquele adulto, né? Eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí é onde a gente vê a geração de hoje que tá muitos jovens perdidos, muitas crianças sendo entregue a si mesmo. E isso Deus vai cobrar da gente. E o que vai acontecer? Uma sociedade doente. Então ele fala assim, nesse capítulo aqui, que nenhuma das medidas que deveriam ser tomadas por esses pais, onde ele cita os exemplos que não foram tomados, gerou um resultado muito ruim, né? Muito ruim para uma geração toda. E ficou marcado na vida deles. Então, até o capítulo 3, no início do capítulo 3, ele fala sobre isso e nos mostra, né, que as crianças elas precisam entender que existe consequência dos atos delas, e a gente precisa buscar entender a responsabilidade de nós como pais
ter um impacto na educação dos filhos e no temor a Deus. Então, esses são alguns capítulos que eu li. Agora eu estou no capítulo 3, depois eu trago o resumo para vocês, mas eu te aconselho muito que você leia esse livro, ele é maravilhoso, ele tem me ajudado muito em algumas dificuldades que eu tinha em relação à educação dos meus filhos, principalmente na questão de não entender o como a gente presta atenção na capacidade deles, né? Levar eles para o altar de Deus através não só da oração, mas através do nosso exemplo e através da disciplina. Então, vou trazer mais um resumo para vocês dos outros capítulos que vão vir pela frente. Um abraço.